por que Jesus teve 12 apóstolos? Eu poderia responder aqui, pragmaticamente, com a resposta assim, porque ele quis. Né? Porque ele quis. Ele teve 12, por que não foi 6? Por que não foram 18? Por que não foram 20? Porque ele quis. Ele quis 12. Agora, na verdade, existe um sentido de 12 aqui. A Bíblia, ela é cristocêntrica, né? A gente tem visto sempre que no Antigo Testamento ele aponta profeticamente para Cristo, para a realização de Cristo. Apocalipse é uma revelação daquilo que acontecerá, tá? Então, por que 12? Tem um sentido ser 12 apóstolos? Tem um sentido ser 12 apóstolos. É uma ótima pergunta essa. Tem um sentido sim, mas primeiro vamos ver aqui exatamente no Evangelho. Olha só, em Lucas, no capítulo 6, verso 12, só para a gente entender, né? Ele diz assim, pessoal, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então aqui talvez tenha a resposta. Jesus passa uma noite orando a Deus. Jesus estava ali com dezenas de discípulos, e Jesus escolheu 12. Escolheu 12. Tá? Ele passa uma noite orando e Deus revela a ele quem ele deveria escolher. E ele faz então a convocação para a seleção e convoca ali 12. Ok? Mas vamos seguir aqui, vamos ver outro texto. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 19. Mateus 19. Aqui, 28, diz assim. Olha só. Quando no 27, Pedro respondeu: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Né? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Olha, percebe que Jesus aqui, ele já faz um link com o Antigo Testamento. Ele diz o seguinte, olha, quando chegar o dia de julgar, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, no sentido de julgar, ele vai julgar, né, os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lembra que a gente tem visto lá, né, e Deus escolheu, a partir da aliança que fez com Abraão, trazer ali, né, estabelecer uma grande nação, e então com Abraão, depois foi com Isaac e depois com Jacó, né, que tornou-se depois Israel. Israel teve 12 filhos, e ele disse, esses 12 aqui serão as 12 tribos. As 12 tribos são os 12 filhos de Israel, tá? Então, ali era o povo que daria testemunho do Deus Todo-Poderoso. Esse foi o plano de Deus, a partir dos 12, tá certo? Então, isso aqui, Jesus está dizendo que tem uma ligação direta com as 12 tribos. E esses 12 tronos, como se os 12 apóstolos, eles fossem colocados ali como 12 tronos, e eles vão julgar, vão exercer julgamento pelo seu testemunho. É que ele não diz como é que vai ser esse testemunho. Mas também lá em Apocalipse, abre lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse 21, olha só, quando Paulo está tendo a grande visão de todas as coisas, ele diz o seguinte,
No versículo 12, diz assim, quando Paulo não, João, né, aqui, obviamente, tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, aqui, na visão que João teve do Apocalipse, do final dos tempos, Jesus também fala aqui, essa numerologia aí, né? Esse número 12, pragmático, 12 portas, o nome das 12 tribos, os 12 apóstolos. Ou seja, isso está no plano de Deus, está na questão da soberania de Deus, tá? Mas tem uma relação direta aqui com as 12 tribos. Ou seja, então os judeus, os hebreus sempre foram ali, tiveram sempre uma significância ali, números sempre foi uma coisa que tinha uma representatividade, uma linguagem numérica que falava muita coisa a eles. E aqui faz essa ligação, tá? Mas a questão é o seguinte, o ministério apostólico, Jesus escolhe os 12 apóstolos dentre os discípulos, porque tinham dezenas de discípulos ali, mas apenas 12 apóstolos. Eles tinham um papel, né? O ministério dos apóstolos de Cristo ali tinha um papel. E o papel é muito bem definido. O papel deles era o quê? Anunciar a chegada do reino. E Jesus dizia, olha, não levam nada, saiam de casa em casa, né? Eu dou poder para vocês aqui, né? Para que realizem milagres. Vocês receberam de graça, deem de graça, não é para cobrar pelos milagres, nada disso. Jesus dá uma tarefa. Isso, inclusive, está lá em Mateus 10. Deixa eu ver aqui, abrir aqui, Mateus 10. Cadê Mateus 10? Mateus 10? Vem cá. Cadê? Aqui. Mateus 10 é justamente o texto que fala de Jesus enviando os 12. Olha só, eu vou ler rapidamente aqui, diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos, a curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Aí diz aqui o nome deles. Verso 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, antes da ressurreição, né, eles tinham um papel que era ir até as ovelhas perdidas de Israel. Esse era o papel apostólico na época de Jesus. Jesus disse, vocês vão atrás das ovelhas perdidas de Israel. Antes da ressurreição. Depois da ressurreição, e já perto da ressurreição, Jesus começa a dar novas instruções aos apóstolos, a esse ministério apostólico aqui. Jesus chega para eles e diz assim, ali no Pentecostes também, depois do Pentecostes, ele diz assim, agora vocês serão revestidos de poder, poder para batizar com fogo, batizar no Espírito Santo, e o papel de vocês agora é fazer discípulos em todas as nações e darem testemunho. Vocês são testemunhas ocular da ressurreição. Porque depois muitos viriam a dizer que Jesus não ressuscitou. E ele apareceu para os 12 para mostrar a eles, né? E eles serem testemunhas ocular da ressurreição de Cristo. Estabelece para eles agora o ministério, né, da evangelização, do testemunho. Esse agora é a nova fase do ministério apostólico, estabelecer a igreja de Jesus Cristo. Depois dele, algumas pessoas, como por exemplo, surge o auto-intitulado Paulo, se diz apóstolo. Por quê? Porque Deus deu a ele
também um dom apostólico entre os gentios. E disse, eu fui constituído apóstolo entre os gentios, para levar essa palavra ao mundo gentílico. E aí a gente vê outras pessoas que exerceram também esse chamado apostólico. Silas foi um junto com Paulo também. A gente viu, teve Barnabé, tá? E outros que surgiram. A Bíblia fala, Paulo fala lá nas suas cartas, fala dos dons, o dom apostólico, chamados papéis apostólicos. Agora, o que existem são os apóstolos da igreja, não são os apóstolos de Cristo. São os apóstolos da igreja, exercem o ministério apostólico. Por quê? Apóstolo, o ministério apostólico, apostólico é aquele que vai, é o enviado, é aquele que como é que se diz? A palavra me fugiu agora. Embaixador. Embaixador. E Paulo diz, todos nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. Ou seja, é um chamado apostólico. Tá? Então, é a mesma palavra que é usada, mas os apóstolos, os discípulos apóstolos de Cristo, só foram os 12. Ninguém que nos dias de hoje, né, por qualquer coisa que seja, venha a se autodenominar apóstolo, ele tem o mesmo peso dos 12 apóstolos. Porque esses 12 apóstolos, Jesus disse aqui, são esses aqui os 12 que estarão lá nos 12, são 12 tronos, não são milhares de tronos que haverão, tá bom? E diz o nome dos 12 apóstolos. E na sucessão ali, na sucessão veio justamente, né, a saída, a substituição de um apóstolo. Judas sai de cena e entrou Matias. Tá? A gente vê lá no capítulo 1 de Atos, Matias entrando como um apóstolo. Então, o colégio apostólico está fechado. São 12. Por quê? Por obra de Deus, pela soberania de Deus. Tá bom, gente? Então, isso aí é uma curiosidade, mas é muito interessante.